Fala, cambada do céu, tudo bem com vocês? Eu sou o Peri Andrade e esse daqui é o outro Musicalize Review, outro reactionzinho de álbuns, poder falar do aguardadíssimo novo disco de inéditas do Pearl Jam. Finalmente está entre nós, Gigatol. Então, sem mais delongas, vamos dar uma destrinchada nele depois da vinhetinha, tá? Foi! Pois é, cambada, finalmente, Gigaton, 11º disco de inéditas do Pearl Jam, está aí na área. O maior hiato que o Pearl Jam teve de um álbum para outro. Foram 7 anos de espera por esse disco. O último trabalho foi o de 2013, o Lightning Bolt. Antes disso, os maiores tempos de hiato haviam sido 4 anos. O Backspacer para o Lightning Bolt, o auto-intitulado Pearl Jam, ou Avocado para os mais íntimos, né? Para o Riot Act. Todos esses discos têm uma média de 4 anos de diferença. E tirando essas exceções e esse agora, o Gigaton, antes o maior tempo de ato do Pearl Jam era 3 anos e volta e meia 2 anos. Ou seja, de 1990, quando a banda começou, até agora, completando 30 anos, o Pearl Jam sempre foi uma banda muito prolífera. Eu acho que a gente ficar esse tempo todo sem um disco novo também gera uma expectativa para onde o Pearl Jam vai. Principalmente depois do primeiro single, o Dance of the Clairvoyants, que provavelmente deve ser uma das coisas mais diferentes que a gente já viu na discografia do Pearl Jam. Mas é importante te dar um certo background para Gigaton, no caso. O Pearl Jam nunca foi uma banda de atos enormes. Pode ter tido algum momento ou outro na carreira que dá uma pausa em questão de turnê, por exemplo, mas sempre, mesmo sem lançamento, fazendo show em festival, fazendo show de turnê, ao mesmo tempo, como eu disse, lançando bastante álbum. E o Pearl Jam, independente da preferência, eu acho que dos fãs, do público, o Pearl Jam sempre teve uma carreira muito consistente, muito sólida. Os discos do Pearl Jam, você pode ouvi-los e não tem exatamente um ruim, um fraco. Você vai achar ele não tão bom em comparação a outros que são ótimos, excelentes. Sempre ao longo dos discos vão ter faixas memoráveis, sempre vão ter faixas muito boas que vão casar muito bem com o resto da paleta sonora que o Pearl Jam consegue colocar nos shows deles. E é muito legal isso. E é importante falar porque a gente sabe, as músicas não vão ser descartáveis, não vão ser tipo, sei lá, Bon Jovi, ultimamente é muito isso. Lança disco, sai disco, entra disco e, cara, as músicas são descartáveis. Vão durar naquela turnê, mas pouquíssimas vão ir pra frente. Vão ser só as clássicas, rodando sempre aquele quase mesmo setlist. E o Pearl Jam não é esse tipo de banda. Por isso que um disco do Pearl Jam é importante. Por isso o disco do Pearl Jam sempre traz alguma coisa legal, mesmo que não seja absolutamente inovador. Quantas bandas também, depois de 7 anos, talvez não estivessem se desfalecendo, ou saindo membros, ou simplesmente todo mundo tretado, e não, Pearl Jam nunca teve tretas homéricas, nunca teve, sabe, teve seus poréns de alguns pontos, teve alguns momentos que a banda tava com um pouco mais de complicações, mas nunca, em comparação a outros do rock, foi tranquilo. A trajetória do Pearl Jam, que isso inclusive tem que ser ressaltado, até para o Pearl Jam ao longo de 11 álbuns, ele criou uma identidade sonora muito particular. Eu acho que isso muito em cima do Yield, o disco de 98. O Pearl Jam pode ter tido 3 fases, historicamente. A primeira fase clássica, naquela época do boom do grunge, tem a trilogia inicial, o Ten, o Versus e o Vitology, que para muita gente, eu inclusive acho que são as grandes obras-primas do Pearl Jam. Aí vem a segunda sequência, que começa a partir ali de No Code, discos mais experimentais, discos mais com lados menos comerciais, um pouco mais inquietos, a banda realmente brincando um pouco e testando sonoridades, talvez até abrangendo para mais lados. E aí o grande disco dessa época, dessa meiuca, é o Yield. Inclusive, na terceira fase do Pearl Jam, dessa última década e meia, talvez, né? Ele virou o sinônimo de o que significa ser Pearl Jam. Você ter um pouquinho daquela raiva punk inicial, ao mesmo tempo que você ter hinos de estádio, hinos brilhantes. Um misto ali também de baladas acústicas e, ocasionalmente, algum momento que ele vai ser um pouco mais sombrio ou um pouco mais, de novo, experimental, a partir ali do o auto-titulado mesmo. Entre nessa terceira fase, onde o Pearl Jam, o rock mais direto, o rock mais de tiozão, em alguns momentos, lembrando coisas mais old school, The Who, Bruce Springsteen, talvez em alguns momentos, aquele rock mais sem firulas, e foi seguindo em Backspacer, foi seguindo em Lightning Bolt, e aí, depois de todo esse começo, leva a pergunta, será que Gigaton, ele realmente vai ser
ainda mais desse tempo todo de hiato, será que ele vai ser um novo passo pra banda? Um novo capítulo? Ainda acho que eles seguem muito essa ideia, essa fórmula do Yield e um pouco essa característica mais rock and rollzão dessa terceira fase ali. Mas definitivamente aqui, desde alguns álbuns, a gente não sentia o Pearl Jam com um vigor, uma energia e uma vontade de pincelar coisas diferentes que tava fazendo um pouco de falta, principalmente numa banda com 30 anos. Eu gostaria que eles estivessem indo um pouco mais a fundo em determinados pontos. Quando eu for comentando as faixas eu vou falar mais disso, mas ainda assim é satisfatório o resultado final. Na questão temática, acho que tem uma globalizada no jeito de se falar. O Gigaton é um grande apelo ao fato de você se apegar à verdade, ao fato de você se apegar ao amor, à esperança, quando está vivendo uma época que o mundo ele tá terrivelmente cego e considera essas ideias, esses conceitos, esses sentimentos extremamente baratos, ingênuos, impraticáveis. A gente está vivendo um mundo cínico. Volta e meia no disco, ele faz muita referência, por exemplo, a sentimentos de tristeza, sentimentos de perda. Ao mesmo tempo, ele quer incitar o bem, ele quer incitar o melhor das pessoas. Ele não se sente derrotado aqui. Nesse momento crítico de governo Trump, Brexit, problemas climáticos, inclusive que era pela capa, aquela coisa do eletrocardiograma, as geleiras derretendo, era de se imaginar que teria esse tom climático, esse tom ambiental um pouco mais forte. Não é tanto, por mais que vai para um pouco mais lado de questionamentos de governo e muito índole de pessoas, índole da sociedade. Não deixa de ser um ponto da gente estar fudendo o meio ambiente por causa dessas questões também. Então é interconectado as coisas. E precisou disso tudo para acender aquela fagulha, aquele senso de urgência para poder fazer uma música, acho que um pouco mais impactante, um pouco mais de mexer com os brios. Como, por exemplo, na primeira faixa, a Whoever Said, que ele diz: todas as respostas serão encontradas nos erros que cometemos. Ou seja, o passado, ele não tá aí pra sempre ser esquecido, mas ele tá aí pra poder ser analisado e ver, cara, o que a gente continua errando para as coisas estar desse jeito. O que a gente realmente tem que parar de errar e melhorar de vez. E aí tem a 7 O'Clock que completa bem esse pensamento de unidade, completa bem esse pensamento de uma sociedade. Nós lutamos pelos nossos direitos e juntos nós realmente conseguimos fazer alguma coisa diferente. Essa situação fodida exige todas as mãos no convés. Inclusive a faixa ela termina colocando a real, que muito a ser feito, muito a ser feito. E a gente não pode achar que só porque a gente está se unindo vai ali e resolveu tudo, não. O trabalho é longo, demorado e árduo. Tudo isso aqui é importante para poder a gente seguir com as faixas. Eu vou indo agora comentar uma por uma. Bom, então vamos começar com a primeira faixa, Whoever Said. Legal esse momento talvez mais orquestrais, né? E até se você visualizando aqui a capa do álbum aqui combina com isso, umas coisas de old school assim do longo dos tempos, né? Já muda completamente agora com um som mais bom. Eu já vou até comparar com a próxima faixa. Já de cara eu já consigo ver um elemento desse rock and roll, The Who, algumas coisas old school assim, que tem um impacto acho que mais forte que, por exemplo, a segunda faixa, Super Blood Wolf Moon, que me parece numa vertente mais tiozão, despreocupado, fazendo uma coisa legal e tal, que vai brilhar em alguns momentos aquela faixa. Quando chegar ali no próximo eu vou comentar. Mas aqui, acho que ela me parece a faixa acho que um pouco mais dinâmica e um pouco mais com pegada que o Pearl Jam fez como primeira faixa do álbum em comparação a outros recentes, assim. Muito Pearl Jam. A inflexão do Ed Vedder aqui cantando, toda a conjuntura sonora. Muito Pearl Jam, muito. Isso me parece o Pearl Jam adequando toda a potência dele à idade deles, assim, e fazendo só uma transição mesmo de épocas, mas pra coisa ficar ainda muito uou, caralho, porra, é isso que eu quero ver no show. Me lembraria um Foo Fighter aqui. Foo Fighter ali também não é só meiuca de carreira. Olha. Nossa. Isso que o Ed faz sempre é demais.
Cara, isso daqui parece muito coisa do School, parece coisa dos primeiros discos. A segurada na nota, ao mesmo tempo que você vai, ó... Caraca, porque ele vai criando aquele mini clima ali, que é só pra você dar aquela leve dançadinha que você sabe que vai vir a porrada depois e caraca! Cara, isso é muito Pearl Jam Old School. Pra quem queria, essa faixa aqui eu acho que é muito bem-vinda, pelo amor de Deus. Cara, e olha como é que vai crescendo. Você vai tipo já... Eu falei a questão de ter medleys. Ao longo do trabalho, a gente vai ver nas próximas faixas aí como que eles estão fazendo realmente mini jams no meio pro final das faixas. Isso é muito, mas muito bem-vindo, assim, dá uma dinâmica muito, muito legal pra quem gosta de rock, assim, que estão tocando pra caramba, assim, sem medo de descer a mão nas paradas, ao mesmo tempo que tem um grau de sensibilidade de todo mundo ali pra controlar os momentos. Que baita faixa de abertura, adorei essa faixa. Vamos seguir rapidinho, só vou dar um espetáculo porque eu já fiz uma track review sobre ela, Super Blood, Wolf Moon. Eu não gosto muito desse riff, eu acho esse riff meio... tiozão, eu sei lá, não gosto. O jeito do Ed cantar aqui também é o tipo de faixa que ela fica ali entre The Fixer, Hail Hail, ou talvez outras. Por mais que talvez eu goste até dessas outras faixas, assim, no geral. Mas assim, é uma faixa ainda que ela tenta te fazer mexer o quadril, tá ligado? Ser mais agitadinha. Mas eu acho que ela demora pra pegar essa música. Eu acho que é isso que é a impressão que eu tenho dela. Ó, melhor parte da música. Solo é animal, animal, animal. Veria essa música ao vivo só pra ver esse solo. Muito foda, muito foda. A guitarra, né, como que ela é fodida aqui, né, vai, sobe, desce, ela é lustrosa pra caramba, mas ao mesmo tempo, o encaixe da bateria do Matt Cameron também é muito bom nesse momento. A guitarra tá fazendo uma coisa e a bateria tá ali, sendo o complemento perfeito para as coisas que ele tá fazendo, dando o impacto necessário, sacou? Dando recheio pra cada um daqueles instantes. Vamos partir agora pra outra faixa que eu acho que é um puta de um destaque, foi o primeiro single. Também vou falar rápido que eu já fiz um programa, que é o Dance of the Clairvoyance. Olha que começa. Esse baixo fudido de maneiro. Red Hot encontrando David Byrne e o Talking Heads, essa música, com até alguns elementos talvez de New Order. As pronúncias do Ed Vedder, como ele tá tipo David Byrne aqui, tipo meio pastor pregando, ó. Ah, cara, que foda. Queria que tivesse mais música assim no trabalho. Não só com esses elementos com mais sintetizadores, bateria eletrônica que o Matt Cameron faz. Essa coisa mais funkeada, mais bem fora do padrão do Pearl Jam, mas você vê elementos ali deles usando características que você sabe que eles são bons, mas dentro de outro estilo que a gente não tinha visto ainda. Acho que isso que é um trunfo dessa música. Cara, esse trecho final, ele é deslumbrante, assim. Red Hot muito, John Frusciante aqui encarnado na banda. Eu adoro a viagem que é esse trecho, por mais que eu acho que ele poderia ser um pouquinho mais curto, e ele me parece um pouco repetitivo também, mas acho que ele vai tendo um mini crescente, assim. Mas ainda assim, que puta single. Cara, eu amei essa música. Vamos para a faixa seguinte, Quick Escape, que foi o single mais recente, saiu ontem, anteontem. Porra, gostei, hein? Meio Audioslave, meio Soundgarden nesse aqui. Mais out que Audioslave, groove árido que tinha. Que era meio cáustico o negócio, mas ainda assim era puta rock and roll, assim, e tinha esse balanço. Até a pronúncia dele, eu acho que ele tá tentando fazer um pouco daquela coisa mais suja que em alguns momentos o Chris Cornell fazia. Nossa. Isso parece tipo uma parada Velvet Revolver, um pouco Stone Temple Pilots.
Essas vozes meio... Nossa, é muito tempo vale disso. Adorei essa música, esse som. Maneiro também que aqueles, tipo, aquelas notas, aquela rasgada que a guitarra dá, que lembra muito uma coisa sulista, mais meio country, né? Puta faixa, incrível. Nossa, até agora a pegada do disco tá muito boa, cara. Vamos pra quinta faixa, a Alright. Maneiro, hein? Aquele experimentalismo de no-code, umas paradas assim. Grande isso aqui, hein? Parece umas paradas... Sigur Rós, sei lá, que tem umas batucadas, né? Que tem uma coisa quase xamânica. Também tem uns sonzinhos mais... Tipo uns bipzinhos que eles parecem mais atmosféricos, né? É uma faixa que já parece atmosférica. É o tipo de coisa que eu falei, eles trazem às vezes pequenos elementos aqui nesse trabalho que vão dar aquela corzinha diferente para um elemento, uma identidade muito característica do Pearl Jam. Ó. É tipo para Explosion in the Sky, junta com Sigur Rós, com Radiohead, na vibe aqui Pearl Jam. E a voz dele sempre ainda, quando tem essa imponência, né, na calma. Foda. Tem um pouco essa vibe aqui também Into the Wild, mas acho que mais grandioso, né? Grande faixa. Muito bem-vinda pra esse tipo de balada que o Pearl Jam, meio balada que o Pearl Jam faz. Vamos pra agora a 7 O'Clock. Caralho! Meio The Cure isso aqui, hein? Disintegration. Aquela coisa do post-punk ali dos anos 80, quando ele era mais místico, ao mesmo tempo que tem uma coisa dark, mas aí nunca não deixa de ter o swing ali no meio. Isso é legal pra caramba. Mas a dicção do Ed já é aquela coisa mais tradicional de músicas mais emotivas da banda. Melodia bonita da faixa. E aí tem esse lance atmosférico no fundo. Caraca, que legal, adorei isso, essa fusão. Nossa. Dá um ar pomposo esse momento pra faixa. Que viagem, que viagem. Joy Division também. Nossa! Caraca! Bandão grande dos anos 80, fazendo aquelas coisas hiper memoráveis, sacou? É aquela coisa de preencher estádio do Pearl Jam com bandas dessa época. Adorei essa sequência, essas duas faixas aqui mais climáticas, ao mesmo tempo emotivas em alguns momentos, com elementos muito bem-vindos novos. Vamos pra Never Destination agora. A mistura talvez de Super Blood Wolf Moon e Whoever Said. Talvez até agora, inclusive, a faixa mais rock and roll, assim, roots, né, do álbum. Não tá trazendo nada de novo, mas tá com energia. É como se o Pearl Jam fosse uma banda de rock puta old school, assim, cara. Maneiro, maneiro. É legal às vezes eles fazerem, você sentir que eles estão fazendo uma coisa que eles estão só fazendo uma coisa despretensiosa, assim. Eu já sentia um pouco isso em Super Blood Wolf Moon, em boa parte da música. Talvez seja um pouco mais tradicional. Lá naquela faixa tem mais momentos que eu piro. Naquela faixa eu acho que ela varia mais os moods, na minha opinião. Vamos pular agora pra faixa seguinte, a Take the Long Way. Tá vindo sem dar descanso. No mesmo fôlego. Ela talvez
talvez seja a música, acho que mais com porradinha, intensa nos seus momentos, assim junto com, acho que é com a Whoever Said, eu acho que eu gosto mais da Whoever Said. Tem uma coisa de Foo Fighters aqui também, dessa música. Queen of the Stone Age, talvez, também um Queen mais rock and roll. Mas essa música, assim como a Never Destination, ela não me pegou tanto. Ok, não tá ruim, não tá nesses grandes momentos ali que eu vi antes no trabalho. Vamos agora pra Buckle Up. Mais calminha. Parece aquelas músicas de country antiga, meio Don Quixote. Como fosse uma serenata meio com música de ninar, sei lá. Ok. Achei morninha, não me impactou muito não. Talvez até agora a faixa mais fraquinha do trabalho. Começando a trinca final com Comes Then Goes. Vamos lá. Mas essa faixa mais rupestre, né? Da viola caipira. Caraca, é tipo aquele folk com cara de Bruce Springsteen, sacou? E é uma faixa singela, assim, simples, eficaz. Mas ela não sai muito desse tom. Talvez ela seja um pouco grande demais, poderia ser um pouco menor. Faixa decente, ok. Vamos agora para as duas faixas finais. Primeiro com a Retrograde. Isso aí também me lembra Into the Wild, hein? Barulho dos elementos ali na faixa. Porra, bem Into the Wild. Parece que ela tem já desde o começo uma comunhão com a natureza. E seria os lados se o Pearl Jam resolvesse ir mais agora pro final da carreira pra esses lados Into the Wild. Tem uma coisa meio indiana ali, né? Talvez. Nossa, que... Pô, dessas musiquinhas agora do final do disco aqui com essa vibe mais viola, porra, acho que eu tô mais gostando, assim, facilmente. Parece que tá te abraçando a música, foda. Caraca, parece que toma uma dimensão a música de grandiosidade, assim, que é lindo, nossa. Caralho, fica as coisas ficam meio ecoantes, que maneiro. E esse zuivo meio Hatsa. Cara, que bonito, que faixa bonita. Vamos para a última faixa, River Cross. Eu lembro que essa faixa tinha um papo de que ela tinha alguma coisa a ver com Chris Cornell, tinha influência ali dele, ou que tinha alguma coisa de... ou veio dele, ou que ia homenagear ele e tal, mas eu não consegui encontrar muitos dados falando sobre isso e tal. Comenta aqui embaixo se você sabe um pouco mais sobre isso. Esse barulho de órgãos. Que é aquela coisa mais catedrática, mais missa. Essa é uma percussão? Esse som meio engraçado. E o Ed cantando, assim, não é só a força da voz dele, mas a voz dele, acho que eles colocam uma coisa pra parecer realmente, assim, quase divina. E eu acho ela uma boa faixa. Eu acho que ela talvez também seja um pouco maior do que ela deveria, mas ainda assim não seria a faixa que eu encerraria. Se acabasse com a Retrograde, eu acho que ia acabar com um pouco mais de impacto o disco, assim. É uma faixa mais legal. Parece que o disco estava lá em cima e fez um pouco assim pra acabar. Afinal das contas, o saldo pra mim, pelo menos desse disco do Pearl Jam, eu achei ele bem positivo. Pouco depois da metade pro final, cai um pouco de qualidade, algumas músicas não são tão memoráveis. Consigo ver coisas do começo da carreira do Pearl Jam. Consigo ver alguns outros elementos que eu não lembro que o Pearl Jam fazendo, buscando de outras bandas, ao mesmo tempo que trazendo elementos muito novos, como essa coisa mais post-punk, meio new wave, elementos um pouco mais espaciais, elementos um pouco mais atmosféricos, que lembram sons, eu acho que mais alternativos, e ao mesmo tempo tem aquele puta padrãozão Pearl Jam que foi estabelecido nos últimos anos, do rock and roll, das baladas. Eu não sei se essa aqui vai ser uma nova fase do Pearl Jam, mas eu acho que ele pode ser o disco de transição para essa nova fase, se eles não demorarem tanto tempo para apresentar outro disco.
Bom, então foi isso. Esse foi outro reactionzinho, outro reviewzinho. Se você curtiu, não esquece de comentar, de se inscrever, de assinar o canal aí, compartilha com todo mundo. Não tem muito a ver com o vídeo, mas lembrando que saiu o disco novo da Dua Lipa, vai ter também o reactionzinho dele. Saiu o disco novo da Pabllo Vittar, vai ter também o reaction dele. E outras tracks que saíram. E semana que vem tem disco adoidado aí. Essa semana saiu uma porrada de disco novo também que eu acabei não comentando. Foi outro programinha. Aquele beijo, aquele abraço, aquele tchau.